I'm sorry, but I can't assist with that. Mas enquanto isso, um silêncio profundo cobria a terra, e o atrevimento de seus líderes aumentava. Entre as multidões que se reuniam em Jerusalém, o murmúrio de que um novo líder poderia surgir espalhava-se como fogo entre palha seca. No alto da cidade, as vozes do sinédrio ecoavam, e seus membros entreolhavam-se com temores sutis, pois compreendiam que o tempo da decisão estava se aproximando. Eles sabiam que a influência de Jesus de Nazaré crescia a cada dia, e suas palavras ressoavam no coração do povo como promessas de liberdade e transformação. Ele é um profeta! Sussurravam alguns, enquanto outros criticavam, um impostor. Contudo, todos estavam cientes de que seus ensinamentos desafiavam as tradições e a autoridade estabelecida, cumprindo assim a profecia do Senhor que diz: Eis, eu envio meu mensageiro diante de ti, que preparará o teu caminho. Marcos 1:2. Em meio ao curral de ideias conflitantes, a cena se intensificou quando, certo dia, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. A multidão, cheia de esperança e expectativa, estendia suas roupas pelo caminho e clamava: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Mateus 21:9. Aquela foi uma entrada triunfal, um sinal da manifestação da glória divina, mas também um prelúdio da dor que estava por vir. Jesus sabia que horas estavam por vir e a angústia se alojava em seu espírito, como um peso que pairava sobre suas costas. Em um cenáculo reservado, os discípulos se reuniram para a última ceia. Era um momento de comunhão e mistério, onde as sombras do sacrifício se formavam à luz das velas que iluminavam o ambiente. Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. Os olhos dos discípulos se encheram de incerteza, mas também de um temor sagrado, pois algo maior estava em movimento. O plano de Deus para a salvação da humanidade se desenrolava, como um grande tecido, onde cada fio era vital na obra do Criador. Na calada da noite, quando as trevas pareciam ter dominado o mundo, um beijo de traição selou o destino do Messias. Judas, guiado pela ganância, entregou seu mestre por 30 moedas de prata. Os tormentos da traição cortaram o coração de Jesus, que conhecia o profundo significado deste ato. Aquele que come comigo, levantou contra mim seu calcanhar. Salmos 41:9. A vitória Satanás estava próxima, mas ele não sabia que era, na verdade, uma derrota espetacular para as forças do mal na pressa do julgamento. Pilotos e autoridades romanas não percebem que estavam simplesmente cumprindo as profecias que haviam sido proclamadas séculos antes. Em cada passo de Jesus, havia uma sinfonia de cumprimento, desde o servir aos pobres, até o chamado dos pecadores. Cada ato carregava a promessa da redenção. Mas a realidade se tornava cada vez mais pesada. Jesus olhou para o céu em agonia e orou: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mateus 26:39. Aquele cálice, entretanto, não era só um símbolo de dor, mas de uma aliança eterna que ecoaria por gerações. O peso da culpa da humanidade o acompanhava, enquanto a multitude do pecado clamava por justiça. Quando a manhã finalmente se dissipou, a crucificação se tornou uma inevitabilidade. A cidade observava com espanto, e o universo contido sustentava a respiração, aguardando aquele ato final que mudaria tudo. Aquela cruz, que parecia um sinal de derrota, logo revelaria o poder imensurável da ressurreição. Assim, a história de Jesus não terminava no Calvário. Ela começava a revelar a gloriosa verdade de um plano soberano que se desdobraria na vitória, e o próprio Deus interviria novamente de forma sobrenatural. Porque, como está escrito, e ao terceiro dia ressuscitará, Mateus 16:21. Algo extraordinário estava prestes a acontecer. Na alvorada daquela manhã fatídica, as ruas de Jerusalém estavam repletas de murmúrios inquietos e olhares repletos de temor. As profecias antigas se aproximavam de seu clímax, e as sombras do destino pairavam sobre cada habitante da cidade. Os líderes religiosos, alimentados pelo medo e pela raiva, procuravam uma justificativa para suas ações. Enquanto isso, Jesus, o homem de Nazaré, caminhava em direção ao seu julgamento, ciente do peso que carregava em seus ombros. Pilotou-se a cena do tribunal, onde todos os olhos se fixavam em Jesus. Ele permaneceu em silêncio, como a ovelha levada ao matadouro,
e não abriu a sua boca. Isaías 53, 7. Enquanto as acusações eram lançadas como dardos, a intensidade da tensão aumentava. Os sacerdotes e escribas, ensandecidos pelas suas intrigas, clamavam a Pilatos: crucifica-o! Crucifica-o! João 19h06. O sangue do inocente estava prestes a ser derramado, mas ele sabia que esse sacrifício era o cumprimento da promessa divina, como um elo na cadeia de redenção que ligaria a humanidade ao seu Criador. Contudo, dentro de Pilatos, a dúvida germinava. Ele questionava o que era verdade. João 18h38. Seu coração, dividido entre o dever de manter a paz e a consciência de que entregava um justo, lutava em um mar de incertezas. Ao clamar por água, o governador lavou suas mãos diante da multidão, proclamando sua inocência em um ato simbólico, mas a condenação já havia sido selada em seus poros. Neste momento, a multidão se levantou em clamor: que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. Era um grito que ecoava através das gerações, um chamado à responsabilidade que não poderia ser ignorado. As palavras eram uma maldição e uma advertência, um reconhecimento de que haviam escolhido as trevas em vez da luz, pela qual haviam implorado durante tanto tempo. Jesus, então, foi levado à crucificação, e a cidade observava seu caminho com um misto de pena e escárnio. Cada passo em direção ao Gólgota era um sinal da profundidade da incredulidade humana e da desesperada necessidade de salvação. Enquanto chegava ao lugar da execução, o céu começou a escurecer, como se a criação estivesse em luto pelo seu Criador. O sol escondeu-se e as estrelas pareciam aguardar a grande reviravolta que se aproximava. Com a agonia da crucificação prestes a se realizar, as profecias de Isaías eram novamente evocadas em todo o seu terrível esplendor. E, como alguém de quem os homens esconderam o rosto, foi desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, 3. Naquele momento, a incompreensão humana se convertia em mais um selo sobre a grande obra redentora de Deus. Enquanto os pregos rasgavam sua pele, uma nova aliança se formava, uma promessa eterna por meio da dor. Jesus olhava para o céu e clama: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23h34. Suas palavras ecoavam através dos séculos como um grito de amor em meio ao horror. Enquanto a multidão se dispersava, e o véu do templo se rasgava de alto a baixo, mais do que uma crucificação estava em andamento, uma transformação era iminente, algo que os olhos humanos não podiam perceber. Simultaneamente, nas profundezas, a guerra espiritual intensificava-se, e os portões do inferno pareciam rir, ignorando que o terceiro dia se aproximava. A promessa de Deus não estava perdida, ao contrário, estava se adiantando como um raio de luz entre as nuvens escuras. E, como está escrito, e será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2h32. A interseção entre a vida e a morte estava prestes a revelar um mistério divino, um plano de salvação que transformaria as vidas para sempre. A indagação permanece no ar, ressoando nas mentes e corações. Como Deus, em sua soberania, revelaria sua glória nas horas mais sombrias? Na escuridão que se abatia sobre o Gólgota, o lamento da criação ressoava em cada canto. O sangue de Jesus escorria pela terra, misturando-se ao pó como um símbolo da dor e do sacrifício que, em breve, se tornaria a esperança da humanidade. O céu, em sua imensa vastidão, parecia pesar mais do que nunca, como se o próprio Criador estivesse angustiado por suas criaturas. As palavras de Jesus, embora proferidas com dor, estavam cheias de poder. Está consumado. João 19h30, ele declarou com a força de todas as correntes que estavam prestes a ser quebradas. Aquela frase ecoou no céu e na terra, como um trovão que precede uma tempestade, pressagiando a liberdade que se aproximava para almas aprisionadas. Aqueles que estavam próximos sentiram um súbito tremor, um sinal de que algo sobrenatural estava prestes a se desenrolar. Os líderes religiosos, ao verem o corpo do Cristo despido e abatido, sentiram uma mistura de triunfo e temor. Suas intrigas e conspirações pareciam ter cedido a vitória. Mas, em suas mentes, uma pergunta pairava no ar: e se este não fosse realmente o fim? O que poderia acontecer nas horas seguintes, quando a própria natureza parecia reagir à injustiça? Enquanto isso, ao longe, alguns discípulos observavam em silêncio.
A dor da perda preenchia os seus corações, mas a esperança que Jesus lhes insistira e as promessas das Escrituras começavam a reverberar sutilmente em suas mentes. Eles lembraram-se de que abriria uma nova era, como o profeta Miqueias predissera, e tu, Belém Efrata, de ti sairá o que há de governar em Israel. Miqueias 5:2. Vocês, homens de pouca fé, sentiram a pressão do desespero, mas o espírito de esperança começava a romper as sombras. A escuridão continuava a reinar, e os homens, atemorizados, olhavam para o semblante de um dos criminosos crucificados ao lado de Jesus. Ele havia se voltado para o Salvador e clamou: Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. As palavras desse homem, um simples pedido de graça em meio à sua condenação, não passaram despercebidas. A resposta de Jesus seria redentora: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Era uma promessa que visava não só um destino futuro, mas a revelação de que Deus, mesmo nas situações mais sombrias, nunca está longe de estender sua mão. As horas se arrastavam. As marcas da crucificação tornavam-se evidentes, mas o plano de Deus não poderia ser detido. O véu do templo, aquele que separava o sagrado do profano, tinha sido rasgado de alto a baixo, sinalizando o acesso pleno ao Pai para todos que crerem. Mateus 27:51. E, naquele momento de grande tragédia, algo sobrenatural começou a ocorrer. O sacrifício de um homem estava prestes a abrir as portas de uma nova aliança e o caos no céu gambeteava a força de uma transformação divina. O olhar dos anjos estava preso naquela cruz, aguardando a manifestação da glória de Deus. As trevas preencheram a terra por 3 horas, e o resplendor das promessas se ocultou sob a sombra da morte. Mas, enquanto a história humana parecia se fechar, o plano de Deus começava a brilhar mais intensamente. Como poderia algo tão grandioso surgir das profundezas do desespero? Na madrugada seguinte, não havia dúvida de que um novo dia estava por vir. As raízes da esperança começavam a brotar novamente. E assim, a revelação divina se aproximava, sussurrando nos corações: preparem-se, pois dentro de 3 dias, a glória de Deus se manifestará como nunca antes. Uma nova era aguardava. O que aconteceria naquele terceiro dia mudaria toda a história. O silêncio da manhã seguinte trouxe consigo um peso que parecia indecifrável. As sombras da noite ainda pairavam sobre os corações dos discípulos, que se reuniam em um pequeno aposento, trancados e aflitos. O lamento pela perda de seu mestre misturava-se à incerteza do futuro. A atmosfera estava imersa em temor e confusão, e as promessas de Jesus pareciam ecos distantes, quase esquecidos. Enquanto isso, Maria Madalena levantou-se antes do raiar do dia. O seu amor e devoção não podiam ser contidos pelas trevas que cercavam aquele momento. Com um coração pesado, ela se dirigiu ao sepulcro para ver o corpo de Jesus, desejando honrá-lo com aromas e ungüentos. Ao se aproximar do local, as trevas que envolviam a cena não a impediram de avançar. A sua fé empurrava-a adiante, tal como a luz se abre caminho através da escuridão. Mas ao chegar ao túmulo, uma cena indescritível a aguardava. O grande pedra que selava a entrada havia sido removida. O sepulcro vazio parecia gritar o inegável: algo magnífico acontecerá. Confusa e assustada, Maria olhou para dentro, mas o que encontrou lá não foi o corpo de seu Senhor. Em seu lugar, 2 anjos estavam sentados, um na cabeceira e outro aos pés, onde Jesus havia sido colocado. Por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Lucas 24:05, perguntaram os anjos, com vozes ressonantes que preenchiam o ar com uma esperança renovada. Maria, ainda aturdida, lembrou-se das palavras de Jesus. Então em sua mente, um raio de luz começou a iluminar sua escuridão. Ele havia dito: depois de 3 dias, ressuscitarei. Marcos 10:34. Mas como é possível que a morte não pudesse retê-lo? Enquanto isto, os discípulos, que permaneciam em seus medos, começaram a ouvir rumores sobre a ressurreição. Pedro e João, dominados pela curiosidade e pela urgência espiritual, correram até o sepulcro. A esperança de um novo princípio pulsava em seus corações, embora a incredulidade ainda fosse uma sombra que crescendo em suas almas. Chegando ao sepulcro, Pedro, o sempre impulsivo, entrou primeiro. O manto que cobria Jesus estava ali,
mas não havia mais vestígios do Salvador. Ele não está mais aqui, pois ressuscitou, como havia dito. Mateus 28:6, ecoou na mente de João. A verdade começou a florescer como uma flor que rompe a neve, e a realização do plano soberano de Deus tomava forma. Maria, ao ouvir o som de seus nomes, virou-se e encontrou Jesus de pé, vivo. Mulher, por que choras? A quem procuras? João 20:15, ele a chamou. A mistura de alegria e confusão encheu novamente seu coração, agora compreendendo que não era um fim, mas o início de uma nova criação, em que a morte tinha sido derrotada. Ela não pôde conter a emoção e, com um grito de alegria, correu para levar a notícia aos discípulos, mas em seu interior, a certeza crescia de que algo glorioso estava prestes a ser revelado. O plano de Deus, em sua majestade, não teria apenas restaurado a vida de um homem, ele estava reescrevendo a história da humanidade, oferecendo liberdade, redenção e a promessa do Espírito Santo que habitaria em todos os que crerem. Enquanto os discípulos discutiam as mensagens de Maria, uma nova realização pairava no ar. Entre eles, a expectativa de que a aliança feita com os antigos profetas estava prestes a se cumprir de uma maneira que afrontava todas as razões humanas e expectativas. Estava claro, o Filho havia triunfado sobre a morte, e assim, com um convite ressoante nas profundezas da alma de cada um, a mensagem do Senhor pairava como um sussurro: abrace o que está por vir, pois a glória de Deus será revelada de forma ainda maior. Prepare-se, pois não se trata apenas da ressurreição, mas do poderoso derramamento do Espírito que transformará tudo e todos. O que estaria por vir nas próximas semanas, a promessa do Espírito Santo se derramando sobre os crentes, mudaria para sempre a face da terra e a relação entre Deus e seu povo. Cumprindo a profecia de João Batista, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Os céus aguardavam, e os sinais do reino em ascensão estavam prestes a ser expostos para todos que tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir. O plano divino já estava em movimento. Um dia após a gloriosa ressurreição, a cidade de Jerusalém pulsava com murmúrios e rumores. As vozes ecoavam pelas ruas, carregadas de esperança e espanto. As conversas se enchiam de questionamentos sobre o que havia acontecido. Os corações pulsavam com uma expectativa que não podiam controlar. O Mestre não estava mais entre os mortos, mas estava vivo. Essa verdade, como um incêndio, consumia a ansiedade dos discípulos, enquanto as sombras da dúvida se dissipavam lentamente. Nos aposentos, Pedro e João ainda estavam envolvidos em diálogos fervorosos, debatendo se o que haviam visto realmente constituía a realidade. Suas almas estavam renovadas, mas a incredulidade ainda brincava em suas mentes. Precisamos nos encontrar com ele, propôs Pedro, com fervor. Se tudo o que Maria disse é verdade, podemos ter muito a aprender. Nesse mesmo momento, as portas se abriram com um ruído súbito. Maria Madalena entrou, quase sem fôlego, seus olhos brilhando com uma determinação recém-descoberta. Eu o vi! Exclamou, a voz carregada de emoção. Ele está vivo! Ele falou comigo! Os olhos dos homens brilharam com esperança, mas o ceticismo ainda pairava entre eles. Isso é algo que não se pode acreditar facilmente, retrucou um deles. Precisamos de mais provas. Nesse instante, a luz da manhã parecia mudar. Um vento suave começou a soprar, como se a própria natureza estivesse respondendo a um chamado divino. Enquanto falavam sobre Jesus, o próprio Senhor apareceu entre eles, a luz emanando de seu ser como nunca antes. A paz seja com vocês, João 20:19, disse ele, com um sorriso que acalmou as tempestades internas dos discípulos. O espanto tomou conta do grupo. Por que estão perturbados? Lucas 24:38, Jesus continuou. Vejam minhas mãos e meus pés, vejam e creiam que sou eu mesmo. Ele mostrou os sinais das feridas, e a realidade daquele encontro tornou-se a mais clara verdade que poderiam imaginar. A presença de Jesus naquele lugar, vivo e tangível, trouxe não apenas alegria, mas também uma poderosa missão. Ele os olhou profundamente e disse: assim como o Pai me enviou, também eu envio vocês. João 20:21. Neste momento,
os discípulos entenderam que estavam sendo convocados não apenas para testemunhar, mas para se tornarem portadores da mensagem de salvação ao mundo. O Espírito começava a se mover entre eles, e uma nova unção os cercava. Jesus soprou sobre eles e proclamou: recebam o Espírito Santo. João 20:22. A transformação daquelas almas se iniciou com um toque de poder, enquanto eles balbuciavam palavras que nunca imaginaram estar em seus lábios. O que antes parecia um fim agora era um começo. Enquanto os discípulos se preenchiam com a força divina, um novo entendimento de seu papel no plano de Deus se revelou. Eles eram agora faróis de esperança em um mundo mergulhado em trevas. O que isso significava para o futuro? Que forças se moveriam no meio do povo? E como a verdade seria rejeitada e aceita em várias partes do mundo, a expectativa pairava no ar, e uma nova jornada estava prestes a se desdobrar. E como uma brisa doce, as palavras de Jesus reverberaram seus ecos nos corações dos presentes. Em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. João 14:12. Um mistério se lançou sobre eles. Quais seriam essas obras maiores? A missão estava clara, mas as implicações do que as aguardavam ressoavam ainda por trás de um véu. O plano soberano de Deus estava se revelando de formas que iriam mudar a história da humanidade, mas o que mais estaria por vir? A tradição e as profecias se trariam à luz um novo plano? O eco da glória divina se tornava uma promessa, e o chamado para o grande compromisso já estava firmado. O reino dos céus estava prestes a invadir a terra, e a espera para aqueles que se dispusessem a acreditar seria melhor do que qualquer um poderia imaginar. Portanto, o que estaria além do horizonte da fé? O que Deus tinha reservado em seu magnífico desígnio? Naquela manhã iluminada, os discípulos estavam reunidos, suas almas vibrantes com o poder recém-dado. No entanto, a atmosfera estava tensa. Pedro olhou ao redor, sentindo o peso da responsabilidade que agora recaía sobre eles. Precisamos nos unir e esperar, sugeriu, firmando sua voz. O Senhor nos disse que aguardaríamos algo grandioso. Enquanto discutiam, a cidade se agitava além das paredes, o tumulto das pessoas que deixavam seus lares, cada uma movida pela curiosidade da ressurreição. As notícias se espalhavam como fogo, mas também levantavam muitas questões. Jesus estava realmente vivo? Se sim, o que isso significava para eles? A esperança e o temor coexistiam nas conversas, nas praças e nas sinagogas. Maria, que havia sido a primeira a encontrar o túmulo vazio, não conseguia conter a energia que a envolvia. Devemos contar a todos o que vimos. O mundo precisa saber que ele está vivo. Sua exaltação contagiante reverberou no coração dos presentes, embora uma sombra de dúvida ainda residisse em seus espíritos. De repente, um tremor percorreu o lugar. Era como se a própria terra estivesse revelando o que estava oculto. A porta da sala se abriu com um estrondo, e um grupo de fariseus entrou, seus rostos mostrando tanto ceticismo quanto inquietação. Vocês estão espalhando rumores perigosos, um deles declarou, a voz carregada de autoridade. Dizem que um homem que foi crucificado retornou à vida. Precisamos de uma explicação. As palavras do fariseu pairaram no ar, carregadas de desafio. Os discípulos, ainda repletos da certeza da presença de Cristo, encararam os homens com tensão. Pedro tomou a frente, seu coração ardendo. Nós sabemos o que vimos. Ele vive, e as Escrituras se cumprem. Sua voz ressoou com convicção. O que sabeis sobre as Escrituras? Retorquiu um dos fariseus com desdém. Nada mais que um grupo de desesperados. Ele foi derrotado e agora pertence aos mortos. A atmosfera se tornava densa de confronto. Mas, naquele momento, uma luz maior começou a brilhar entre eles, como se os céus estivessem prestes a se abrir numa revelação. E enquanto a discussão fervia, a presença de Jesus tornou-se palpável mais uma vez. Ele surgiu entre eles, e sua figura não era apenas gloriosa, mas carregava uma autoridade extraordinária. Eu sou a luz do mundo, João 8:12, declarou, e suas palmas abertas mostraram marcas que contavam a história de um amor sacrificado. Os fariseus, tomados de temor e confusão, não podiam desviar o olhar. Se você é realmente quem diz ser, prove-o, um deles desafiou,
mas foi como se a própria fé estivesse sendo testada. Jesus olhou diretamente para eles, e em seu olhar havia um chamado universal para a transformação. Acreditar é ver, disse ele. Acreditem em mim, e verão a glória de Deus. João 11h40. A voz do Senhor reverberou na alma de todos os presentes. Quando poderiam ter hesitado, agora estavam diante do Criador que reformulava seus conceitos. Pedro, emergindo do espanto, levantou-se e exclamou: Se tu és verdadeiramente vivo, então que a tua verdade nos transforme. Que possamos agir segundo o teu plano. Assim, o espírito dos discípulos se reacendeu, e o chamado se intensificou. Em meio às ameaças do mundo, surgia uma mobilização de fé. O que havia sido chamado de derrota agora era o prenúncio de uma grandiosa vitória. Ainda havia mais a ser revelado, mais mistérios a serem desvendados. À medida que Jesus falava de como os justos deveriam sofrer e como sua igreja se espalharia até os confins da terra, Mateus 28:19, uma nova luz brilhava diante deles. As profecias antiguíssimas de Isaías e Jeremias se tornavam claros e agora se encaixavam nas palavras vividas diante de seus olhos. Mas entenda, ele advertiu, a sequência do que está por vir exigirá coragem e fé. Não hesitem. A partir de agora, vocês serão testemunhas de minha ressurreição e do poder do Espírito Santo que descerá sobre vocês. O que mais Deus estaria preparando? O coração dos discípulos pulsava como um tambor de expectativa e temor. Havendo recebido uma missão, a sentença sobre suas vidas estava longe de ser uma mera aventura. Havia uma responsabilidade, um legado a ser testemunhado. O plano soberano de Deus se desenrolava diante deles, e enquanto eles mal podiam conter a empolgação, uma pergunta ecoou em suas almas: qual seria o custo verdadeiro de seguir um mestre que havia vencido a morte? Enquanto a luz do dia se esvaía, os discípulos permaneceram em estado de oração e reflexão, suas mentes repletas de esperança e temor. As palavras de Jesus ressoavam em seus corações, como um eco de promessas celestiais que ainda aguardavam seu cumprimento. Pedro disse, com ardor: a luz do nosso Senhor nos foi dada. Não podemos deixá-la se apagar. Temos que nos preparar para o que vem a seguir. Os outros assentiram, a unidade entre eles era palpável. Maria, ainda cheia de entusiasmo, levantou-se, ferveu em seu íntimo um fervor que a estava convidando a agir. Vamos aos doutores da lei, aos sacerdotes. Precisamos falar da verdade de sua ressurreição, e assim que o fizer, os corações se abrirão para crer. Tomados por aquele impulso, deixaram a sala, e o som de seus passos reverberava pelas ruas da cidade, um ritmo esperançoso que contrabalançava a dúvida e a incredulidade que os cercava. Enquanto isso, à distância, observadores silenciosos e céticos trocavam olhares nervosos. Os fariseus, os guardiães da lei, estavam mais alertas que nunca. Na sinagoga, uma atmosfera de preocupação pairava sobre o grupo de líderes religiosos. O alto sacerdote, Caifás, mantendo a postura firme, lançou um olhar significativo sobre os seus. Os rumores da ressurreição estão se espalhando. Os discípulos de Jesus estão armando um movimento que pode desmantelar tudo o que trabalhamos para estabelecer. Precisamos agir. Um dos escribas, com voz cautelosa, perguntou: mas o que podemos fazer? Se for verdade, então isso é um ato de Deus e não podemos nos opor ao divino. Faremos de tudo para desmascará-los, Caifás declarou, a voz firme e decidida. Precisaremos criar um clima de desprezo, desacreditá-los, fazer parecer que falham em suas palavras. Assim, pela primeira vez em muitos anos, uma sombra de medo se misturou ao poder que antes era certo dos líderes religiosos. Enquanto isso, o grupo de discípulos chegava ao templo. Às portas, um alvoroço se formou quando começaram a falar sobre a ressurreição de Jesus, cada um revigorando a história que já haviam vivido. As vozes vibrantes infundiam coragem no espírito de muitos, mas também geravam rebuliço e dúvidas. Muitas pessoas estavam divididas entre crer e rejeitar a nova verdade. Um homem em particular, conhecido por seus questionamentos céticos, perguntou: como podem afirmar que ele voltou dos mortos? Onde estão as provas? É apenas superstição. Sua intervenção foi recebida por murmúrios de apoio entre a multidão, que ansiava por clareza. Pedro, percebendo a impasse, sentiu um chamado profundo dentro de si.
Com coragem invocada do mais íntimo, levantou as mãos, e uma súplica fervorosa se fez ouvir: irmãos e irmãs, o que estamos proclamando não é miragem, mas testemunho. Ele que é o príncipe da vida se manifestou entre nós. Tenham fé, e ele se mostrará a vocês também. Nós fomos testemunhas de sua grandeza. A multidão se silenciou, e no olhar de Pedro, havia não apenas determinação, mas uma centelha que iluminava o coração e revelava um propósito divino. Em resposta a isso, a multidão começou a murmurar, alguns começaram a acreditar, enquanto outros se afastavam em confusão. Naquele momento de tensão, algo extraordinário começou a acontecer. O poder do Espírito Santo encheu o ambiente, e muitos que escutavam foram tocados. A atmosfera estrelava um mistério, e os corações começaram a se alinhar aos propósitos mais elevados. Entre os que se afastavam, porém, estava um dos fariseus que assistia à cena com um ar de desprezo contido. Mas, ao olhar para Pedro e os outros discípulos, uma revolta crescia dentro dele. Se essa mensagem é verdadeira, então tudo o que conhecemos está prestes a mudar, pensou, enquanto um dilema profundo se formava em sua mente. Assim, à medida que a fervorosa mensagem se propagava entre a multidão, o céu parecia abrir-se uma vez mais, pronto para revelar os próximos passos do plano soberano de Deus. O que mais seria revelado? Havia mais iniciativas a serem desempenhadas, e cada passo pulsava com vastas consequências. O que aconteceria quando o poder do Espírito Santo descendesse sobre eles, conforme prometido? E enquanto uma nova expectativa começava a crescer na cidade, a pergunta reverberava no ar e nos corações: quem verdadeiramente poderia enfrentar a inexorável ação do Criador? Enquanto o fervor da multidão continuava a crescer, a tensão pairava como uma sombra sobre cada interação. Pedro, percebendo que os inícios de fé estavam surgindo entre os ouvintes, atreveu-se a compartilhar testemunhos de sua própria experiência com o Mestre. Irmãos, nós o vimos. Ele andou entre nós após a morte, e sua ressurreição cumpre as promessas da Escritura. O salmo que diz: tu não deixarás a minha alma na sepultura se cumpriu. Salmos 16:10. As palavras de Pedro encontraram ressonância em alguns, mas trouxeram indignação entre os líderes religiosos. Na sinagoga, Caifás já se organizava para a próxima manobra. Não podemos deixar que isso continue. Convocarei um conselho, anunciou com determinação. O escriba que havia questionado anteriormente, agora aturdido, começou a perceber a posição precarizada que estava adotando. E se esse Jesus for realmente o Messias? Indagou em voz baixa, mas suficiente para que os outros o ouvissem. A reunião se intensificou, e debates fervorosos se tornaram inevitáveis. Os fariseus, defendendo a tradição, insistiam em sua rejeição, enquanto outros, inquietos, ponderavam sobre a possibilidade de que a verdade pudesse estar à vista. Enquanto isso, fora da sinagoga, os discípulos se esforçavam para encorajar os que hesitavam. Maria Madalena, reconhecendo a necessidade de união, proclamou: o amor de Cristo nos constrange. Ele é a promessa cumprida, a luz que dissipa toda escuridão. Os murmúrios da multidão começaram a se agrupar, havia aqueles que clamavam por sinais e outros que buscavam um milagre. Então, Pedro, em meio à agitação, dirigiu-se ao grupo, abrindo mais seu coração: seja o que for que você precisa entender, ele já fez o primeiro milagre. Seu amor é verdadeiro, e nós somos os frutos desse amor. Hoje, aqueles entre nós que crerem serão preenchidos com o Espírito Santo, e a transformação começa. À medida que proferia estas palavras, uma luz intensa parecia descer sobre ele, e ainda mais pessoas começaram a se reunir, atraídas pela sua fervorosa convicção. O Espírito Santo, conforme prometido, estava prestes a movimentar-se poderosamente. Diante disso, o fariseu que assistia à cena tornou-se um verdadeiro campo de batalha. Seus pensamentos se debatendo, ele se perguntou: e se tudo isso for real? Que coragem eu teria para aceitar? Mas e as consequências? Enquanto o ardor espiritual se apoderava das almas à sua volta, uma conexão cósmica começava a se formar. O céu e a terra pareciam tocar-se em um entrelaçar místico, enquanto a multidão se preparava para o inesperado. O poderoso vento do Espírito Santo soprou,
E vozes de louvor e glorificação ao Criador começaram a ecoar pelos ares. Enquanto esse mover divino incessante se irradiava, os fariseus se aprontavam para o confronto, sem saber que a eternidade já havia sido tocada. Devemos fazer algo antes que seja tarde demais, disse Caifás, determinado a interromper o que aparentava ser uma nova era de fé. Mas, no coração da multidão, uma nova expectativa revestiu o ar. O que aconteceria quando os discípulos alcançassem completamente o poder prometido do alto? O que mais seria revelado na jornada em direção ao cumprimento das profecias? Naquele momento crucial, as sombras da dúvida e a luz da verdade dançavam entrelaçadas, enquanto o plano soberano de Deus, ainda oculto em boa parte, começava a se revelar em meio à maré de fé que surgia a cada novo testemunho. E quem poderia prever ou resistir ao plano majestoso do Criador que se desenrolava diante deles? No horizonte de Jerusalém, a luz do novo dia começava a se espalhar, trazendo consigo uma expectativa quase palpável entre os habitantes da cidade. Nas sinagogas, os murmurinhos eram intensos, como se as próprias paredes estivessem ouvindo a confusão que rondava os corações. O eco da ressurreição de Jesus não apenas ressoava nas mentes dos discípulos, mas agora causava ondas de perturbação e curiosidade em toda a região. Na manhã em que a promessa da descida do Espírito Santo se aproximava, os discípulos se reuniram mais uma vez em oração. Um sentimento de urgência enchia a sala, pois eles sabiam que algo grandioso estava prestes a acontecer. Pedro, sempre o porta-voz, se levantou e disse: Irmãos, não podemos perder de vista a missão que nos foi dada. Não é apenas a nossa ressurreição em Cristo que devemos celebrar, mas também o chamado para levar esta verdade ao mundo. Enquanto isso, no palácio de Caifás, a agitação aumentava. Precisamos agir antes que isso se torne um movimento incontrolável, insistiu o alto sacerdote, seu olhar ardente refletindo o temor da perda de influência. Se o povo acreditar que ele realmente ressuscitou, nossa autoridade estará ameaçada. Devemos desacreditá-los, a todo custo. Movendo-se através das ruas, os fariseus começaram a se espalhar, buscando desacreditar a mensagem da ressurreição. Entre aqueles que ouviam, um grupo de mulheres, lideradas por Maria Madalena, começou a discutir sobre o que haviam visto. Não podemos nos calar! Exclamou Maria, seus olhos brilhando com a chama do Espírito. A verdade precisa ser proclamada. Ele é vivo. A cidade estava em tumulto. Os rumores sobre o retorno de Jesus dos mortos começaram a se espalhar como um fogo que se alastrava. O povo, em sua maioria, sentia uma mistura de medo e esperança. Medo do que a ressurreição poderia significar para a ordem estabelecida e esperança no que significava para suas próprias vidas. No templo, o clima era tenso. Um grupo de sacerdotes, céticos e defensivos, tentava organizar uma resistência. Prepararemos uma resposta sólida, afirmava um dos escribas. Vamos desafiar os discípulos e desmascarar suas histórias. Precisamos mostrar que essas visões são ilusões. No entanto, ao mesmo tempo, uma semente de dúvida começou a brotar em seus corações. O que se veria a seguir? Estavam prontos para a batalha que se aproximava. Nos aposentos dos discípulos, a atmosfera tornou-se intensa com a expectativa do que estava por vir. Aqueles que haviam sido testemunhas da ressurreição se uniram em convencimento e oração, clamando por coragem e clareza. João, com fervor em sua voz, disse: A mensagem que levamos não pertence a nós, mas ao Senhor. Temos que estar prontos, não apenas para anunciá-la, mas também para enfrentar aqueles que se opõem. O Espírito de Deus, enquanto aguardava a hora de se manifestar, já estava começando a preparar os corações. Esculturas de esperança e avivamento estavam sendo formadas entre o povo, e a ousadia dos discípulos também era aumentada. Entre os que chegavam para ouvir, havia aqueles que chegavam com dúvidas, incertezas e algumas sombras de descrença. A transformação espiritual que começava a se manifestar ressoava em suas almas, mesmo que um misto de ceticismo ainda flutuasse no ar. Mas foram as mãos que se ergueram, clamando com velocidade por esperança, que mudariam a essência daquele dia. Uma multidão se reunia ao redor dos discípulos. Pedro, reconhecendo a oportunidade, falou em voz alta: Estais prontos para ver o que Deus fará entre nós? O Espírito Santo está prestes a se derramar sobre todos que crerem. Ao ouvir essas palavras, corações endurecidos começaram a se mover.
A atmosfera vibrava com potencial. Mas, quase que imediatamente, os fariseus estão atrás do movimento, prontos para confrontar os apóstolos e suas promessas de um novo poder. O que poderia acontecer quando o Santo Espírito de Deus finalmente descesse sobre eles? As batalhas se intensificariam não só nas ruas, mas também nos corações. A expectativa atingia um ponto de ebulição. Então, em um evento que somente poderia ser descrito como divino, um som como um vento impetuoso encheu toda a sala onde os discípulos estavam reunidos, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Foi um momento apoteótico onde o plano soberano de Deus finalmente se fez presente de uma maneira que todos esperavam. E assim, em meio ao fervilhar da fé e da incerteza, um novo capítulo na história da salvação estava prestes a ser escrito. Qual seria o impacto dessa descida do Espírito? As sementes da verdade já haviam sido lançadas, mas agora, o que frutificaria delas sob o olhar atento de um Deus soberano? Os discípulos estavam prontos, mas a cidade, inquieta, aguardava a revelação do que significaria a verdadeira vida em Cristo. Que mistério divino se desenrolaria diante deles nas próximas horas?